Olá pessoal, então voltamos aí com a matéria de atos administrativos. A gente falou no bloco passado sobre os atributos do ato e aí agora vamos fazer uma questão para a gente poder testar o conhecimento. Na tela aí então, produção, olha só. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Então, olha só, a imperatividade do ato prevê que a administração não precisa submeter sua decisão ao judiciário. Isso significa imperatividade, pessoal? Sim ou não? Não significa. Isso é, na verdade, autoexecutoriedade. O atributo do ato que fala que a administração não precisa submeter o ato ao judiciário para análise prévia é o atributo da autoexecutoriedade e não da imperatividade. Imperatividade é a imposição do ato ao particular, independentemente da sua concordância. Aqui, no caso, a questão é autoexecutoriedade, portanto, ela está errada, essa questão. Maravilha? Vamos avançar, então. Olha só o que temos agora. Classificação dos atos administrativos, pessoal. Na classificação dos atos, é uma parte aqui mais teórica. E o que eu faço nesse momento da aula? Eu pego a classificação dos vários autores, da Maria Silvia, do Celso Antônio, do Eli Lopes Meireles e trago para vocês. Vou explicar aquelas que são mais importantes e que realmente demandam uma explicação. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar, inclusive, como base a classificação do Eli Lopes Meireles, que é ainda a classificação mais aceita para fins de concurso público. Então, olha só. Quanto aos destinatários, essa classificação aqui, ela é bem tranquila. Quanto aos destinatários, o ato pode ser um ato geral e um ato individual. Ato geral ou então ato individual, pessoal. Ato geral é aquele que não tem destinatário determinado, mas vai atingir todos que estão na mesma situação. Então, se eu falo, um edital de concurso público é um ato geral, mas esse ato geral ele não tem destinatário determinado, vai ser para todo mundo que pensar em fazer o concurso, vai ser atingido por aquele ato ali que é o edital de concurso. Já o ato individual ou então o ato especial, bota na tela aí, são aqueles que são para destinatários certos. Então, quando o ato tem um destinatário determinado, é um ato individual ou especial, mesmo que sejam vários sujeitos atingidos. O que vai importar para ser classificado como ato individual ou especial é que tenha o sujeito determinado a ser atingido por ele. Então, se eu falo assim, a nomeação de uma pessoa para, no caso, ser investido no cargo. Pensa, a sua nomeação é um ato individual. Você sabe quem vai ser o atingido, que vai ser você, então é ato individual. E se eu falo assim, ó, a nomeação de 200 pessoas que passaram no concurso, é um ato geral ou individual? É um ato individual. Por quê? Você sabe quem são os 200? Sabe. São aqueles 200 que foram aprovados no concurso. Então, o que diferencia um ato geral para o individual é se você sabe ou não determinar quem serão os atingidos. Fechou? Bora para a tela, vem cá comigo, olha só então. Outra classificação que é bem tranquila essa aqui é quanto ao alcance. Atos internos e atos de efeitos externos. Quanto ao alcance, joga na tela a produção. Quanto ao alcance, ato interno, tá vendo aqui, e ato externo. Ato interno é aquele que visa produzir os seus efeitos dentro da administração pública. Vai produzir efeito predominantemente dentro da administração. E nesse caso aqui, então, um exemplo é uma portaria que fala assim, servidor, portaria do TJ que fala, servidor, use o crachá da altura do peito até a altura da cintura. É um ato que vai esgotar os seus efeitos praticamente dentro da administração pública, é um ato de efeito interno. Ato de efeito externo produz efeitos para fora da administração pública predominantemente. A gente falou que placas de trânsito podem ser atos administrativos. Uma placa de trânsito que fala, olha, não ande a mais de 60 por hora nessa
nessa rua aqui, é um ato de efeito externo. Produz efeito para fora da administração pública, está bem? Então, aqui a classificação quanto ao alcance interno e externo, ela é bem tranquila, essa classificação. Avançando um pouco mais, bora para a tela. Quanto ao objeto, ou então quanto às prerrogativas, olha só, pode ser o ato de império, ato de gestão e ato de expediente. É o Eli que fala dessa classificação. A Maria Silvia de Pietro, ela usa a classificação quanto às prerrogativas. Só que ela prefere falar, ao invés de ser ato de império, ela fala atos de direito público, que é o ato aqui no caso de império, e o ato de gestão são atos de direito privado da administração pública. O que seria o ato de império ou ato de direito público? Ato de império é aquele que a administração pratica usando da sua supremacia que tem frente ao particular. Por quê? Porque, no caso, a administração e particular não têm o mesmo nível de direitos e obrigações. A administração atua com supremacia frente ao particular. E quando ela pratica um ato usando dessa supremacia, é classificado como ato de império. Exemplo, uma desapropriação. Um decreto que vai fazer uma desapropriação é um ato de império. Ao contrário, um ato que a administração pratica sem usar dessa sua supremacia é classificado como ato de gestão. Está no mesmo nível aqui do particular. E aqui os autores vão dar como exemplo a licença para construir, a autorização para usar uma calçada. Ela não precisa usar do seu poder de império, está no mesmo nível aqui do particular, é classificado como ato de gestão. Fechou nesse ponto aí? Então, uma classificação bem tranquila até agora. Olha só, pessoal, ato de expediente, antes de que a gente passe para a próxima, ato de expediente é uma classificação, são atos que não têm conteúdo decisório e visam apenas dar andamento a papéis e processos públicos. Então, um processo administrativo disciplinar que vai tramitar de um setor para outro setor, para essa outra autoridade decidir, o despacho que falou encaminha o processo para o outro setor. Esse despacho, na classificação do Eli, entra como mero ato de expediente. Então o Eli classificou os atos aqui quanto ao objeto: ato de império, ato de gestão e ato de expediente. Nessa parte tem que saber o conceito do ato e a classificação que ele vai se inserir. Fechado? Avançando, então agora só, pessoal, agora que eu falei que ainda não, mas vai começar a complicar na próxima classificação. Essa aqui é tranquila, olha só, botei só para você saber que ela existe. E na prova pode aparecer assim, ó. Quanto ao regramento, o ato pode ser vinculado ou então pode ser discricionário. Quanto ao regramento ou vinculação, então é isso aqui que pode aparecer em prova e você às vezes erra uma questão por desconhecer a expressão. Quanto ao regramento, o ato vinculado é aquele que a autoridade não tem liberdade, tem que fazer aquilo que a lei determinou, e pode ser o ato discricionário, onde há espaço para fazer juízo de conveniência e oportunidade, escolhendo que conduta vai praticar. Então, quanto ao regramento ou vinculação, é essa a classificação que o Eli faz. Avançando agora sim, ó, quanto à formação ou então quanto ao número de vontades, que é o tal do ato simples, o ato composto e o ato complexo. E começa a complicar um pouquinho, vou gastar um pouquinho mais de tempo para poder explicar isso aqui, para você não ter dúvida mais. Então, olha só, quando você analisa, pode botar na tela aí, produção? Quanto à formação ou número de vontades, você vai analisar quantos órgãos, quantas autoridades são necessárias para estar se juntando para fazer um ato administrativo. Tem ato administrativo que você tem apenas a manifestação de uma autoridade só, de um órgão só, o ato ele está feito, o ato está formado. Tem atos que vão depender de 2 autoridades, 2 órgãos, 3 órgãos se juntando para fazer um ato só no final. E tem ato que vai depender de uma manifestação de vontade, de um ato que vai ser o ato principal e um outro ato secundário, acessório, que vai só confirmar a primeira vontade, que é a vontade principal, certo? É isso que a gente vai analisar. Ato simples, ato composto e ato complexo. Então, olha só,
Primeira classificação aqui, ó, ato simples, tá vendo aí? É o que resulta da manifestação de vontade de um único órgão. E pode ser um órgão unipessoal, de uma autoridade só, ou então um órgão colegiado. Mas o que vai importar para o ato ser um ato simples é ser o ato de uma única autoridade. Então, por exemplo, concurso da Advocacia Geral da União, concurso da AGU. Quando os novos advogados da União vão ser nomeados, nós temos assim, ó, uma portaria só, tá aqui o exemplo, uma portaria assinada pelo advogado geral da União. Ele sozinho faz a portaria. Então é um ato simples, uma única autoridade manifestou a vontade de um único órgão de uma pessoa só, é considerado um ato simples. Não tem dificuldade. Pode ser até um órgão colegiado. Órgão colegiado é aquele órgão que tem várias pessoas, mas a decisão final é de um órgão só. Quando você recebe multa de trânsito, a autoridade de trânsito vai expedir a multa. Ela sozinha faz isso, é um ato simples. Quando você recorre, isso vai para uma junta, que é a junta de recursos, não é? Então, a junta ela tem lá 3 pessoas que vão julgar o seu recurso. Mas no final o recurso vai ser provido ou não provido. A decisão é de um órgão só. É mesmo assim classificado como ato simples. Uma única manifestação de um órgão só também faz o ato simples. Fechado? Temos agora então o ato, que é o ato complexo, pessoal. Ato complexo, bota na tela aí, é aquele que resulta da conjugação de vontades de mais de um órgão, pessoal. Então, quando eu tenho mais de um órgão assim, ó, que se junta para fazer um ato só no final, é classificado como ato complexo. Então, no ato complexo, eu vou ter mais de uma manifestação de vontade de um órgão, de um agente se juntando para fazer um ato só no final. Quer ver um exemplo aqui? Então, quando tem concurso da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a portaria de nomeação, ela é assim, ó. É uma portaria que é feita pelo ministro, hoje chamado da Economia, mas, deixa eu até botar assim, ó, ministro da Economia, mais o advogado-geral da União. E essa portaria, ela depende da manifestação dos 2 órgãos. As 2 autoridades vão ter que assinar. São 2 vontades que vão se encontrar para fazer um ato só no final. Isso é o chamado ato complexo. São 2 órgãos, 2 vontades que se juntam do mesmo nível para fazer um ato só no final. As portarias interministeriais, essas portarias que são feitas por 2 ministérios, mas que são feitas em conjunto, são atos complexos. Uma portaria da PGFN e da Receita Federal regulamentando uma questão tributária, se é uma portaria conjunta, é um ato complexo. E no ato complexo, na tela de novo, vem cá comigo, olha só, é um ato apenas, só que dependerá de mais de uma manifestação de vontade. Então, são 2 ou mais vontades, e as vontades são do mesmo nível. São vontades de caráter principal. São vontades do mesmo nível que vão se juntar para fazer um ato só no final. Isso é um ato complexo, viu, pessoal? Então, o ato complexo é assim: várias vontades que se juntam do mesmo nível para fazer um ato só no final. Então, comparando, nomeação do concurso para advogado da União. Aqui seria um ato que é o ato simples. O advogado-geral da União sozinho faz a nomeação. Nomeação de procuradores da Fazenda Nacional. É um ato complexo. 2 autoridades se juntam para fazer uma portaria só. Então, aqui comparando, imagina só que uma criança que está numa escola, ela vai ter que fazer um passeio que vai para o zoológico. E aí, na agenda, vem aquele bilhetinho, olha, uma autorização. Para a criança poder fazer o passeio no zoológico, tem que vir autorizada ali pelo responsável. Pode ser o pai, pode ser a mãe ou outro responsável pela criança. Então, ali seria um ato simples. Uma autoridade sozinha assina,
e aí a manifestação de vontade está dada. Uma pessoa sozinha faz aquilo. Agora, vem um bilhete na agenda dizendo assim, para que a criança possa viajar com a escola, tem que ter assinatura do pai e da mãe, só para a gente poder ilustrar a situação. Os dois vão ter que assinar. Nesse caso, então, as duas pessoas assinam e as duas têm que colocar assinatura para ter autorização. Aí já seria ato complexo, porque as duas manifestações de vontade estariam no mesmo nível, tem que se juntar para dar aquela autorização. Mas é uma autorização só. Entende? O que vai confundir um pouquinho agora, se liga aqui, ó, pessoal, o que é? É o ato composto, pessoal. Porque ele confunde um pouquinho com o ato complexo. No ato composto, na verdade, eu tenho um ato principal, no ato composto, e um outro ato secundário, acessório, que vai só confirmar, que vai só ratificar a primeira vontade, que é a vontade principal. No ato composto é assim, tem a relação de principal e acessório, confirmando a primeira vontade, que é a vontade principal. Vamos ilustrar para vocês? Vem aqui para a tela comigo, olha só. Então, no ato composto é assim, ó. Eu tenho, na verdade, dois atos e não um ato só, igual acontece com o ato complexo. No ato composto, eu tenho um ato que é um ato que vai ser o ato principal, só que esse ato principal dependerá de um outro ato secundário, que vai ser um ato acessório secundário, que vai confirmar, que vai ratificar a vontade principal para que essa primeira vontade, que é a principal, possa produzir os seus efeitos. Vamos imaginar que vai ser, por exemplo, reservada uma faixa de trânsito aqui em Brasília para andar ônibus de delegações de países estrangeiros, que vai ter uma competição aqui em Brasília. Vamos imaginar isso. E aí, quem vai ter que reservar seria, por exemplo, o Detran. O Detran faz uma resolução dizendo fica reservada uma faixa de ônibus aqui em Brasília para poder, no dia tal, que vai ser daqui 30 dias, ficar uma faixa só para ônibus das delegações esportivas. Então esse é o ato principal. Mas dependerá de um outro ato secundário, por exemplo, que seria o governador ratificando a primeira vontade, que é a vontade principal, que é a vontade do Detran. Mas então eu tenho dois atos. Uma resolução do Detran, que cria essa faixa de ônibus temporária, e um outro ato, que é o decreto do governador, confirmando, ratificando a primeira vontade, que é a vontade principal. Você entende isso aí? Os dois atos, então, no ato complexo, não tem essa relação de principal e acessório no ato complexo. No ato complexo são duas vontades que se juntam para fazer um ato só no final. No ato composto é que vai ter essa relação de principal e acessório. Olha só aí a confusão que temos agora. Qual que é a confusão, pessoal? Olha só. A Maria Silvia de Pietro, vamos botar na tela e esquematizar? Olha só. Maria Silvia Zanella de Pietro, ela dá como exemplo composto a nomeação de quem? Do Procurador-Geral da República. Nomeação do PGR, que vai depender de indicação do Presidente da República, mais a aprovação de quem, hein? Aprovação do Senado Federal. Então a Maria Silvia entende que a nomeação do PGR, Procurador-Geral da República, é um ato composto, porque tem a vontade principal e tem a vontade secundária, acessória, que vai só confirmar, vai só ratificar a primeira vontade, que é a vontade principal, que seria então aqui a aprovação do Senado. Fechado? No entanto, nós temos aí um outro grande autor, que é o José dos Santos Carvalho Filho, e o Carvalho Filho, ele dá o seguinte exemplo como ato complexo. Vem na tela comigo, olha só. Para o José dos Santos Carvalho Filho, acompanha comigo, José dos Santos Carvalho Filho, ele vai dizer o seguinte: o meu exemplo, segundo ele, de ato complexo é a investidura
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, para ele, a investidura do ministro do Supremo Tribunal Federal, que dependerá de indicação do presidente da República, mais a aprovação do Senado Federal. Então, indicação do presidente da República, mais a aprovação do Senado Federal. Para ele, isso aqui é um ato complexo. Por quê? Porque para eles são duas vontades do mesmo nível, que tem que se juntar para poder fazer um ato só no final. Ué, professor, agora eu fiquei em dúvida, Skatolino, por quê? Eu tenho dois atos praticamente iguais, é o mesmo procedimento, mas que os autores estão classificando de forma diferente. E aqui realmente há uma confusão. E a confusão acontece aqui e acontece na prova também. E a gente agora vai resolver isso para você. Como é que você vai marcar? Você vai marcar na prova segundo o exemplo que colocarem. E vai seguir o exemplo que eu passei para vocês. Na sua prova aparece a nomeação do Procurador-Geral da República, nomeação do PGR. É um ato composto? É. Por quê? Se caiu assim é porque o examinador pegou o livro da Maria Silvia de Pietro e dela está tirando a questão. E vai querer a resposta conforme ela colocou, que nomeação do PGR é ato composto. Fechado? Se na prova colocar a investidura de ministro do STF é um ato complexo, você marca correto. Por quê? Ele está pegando a questão do examinador do livro do Carvalho Filho e de acordo com ele vai querer a resposta. E essa aqui é a dificuldade que tem em estudar o direito administrativo. Por quê? Porque você tem que saber as duas posições para você poder marcar na sua prova. E você às vezes estudou só por um livro da Maria Silvia de Pietro, você não conhece a outra posição. E aí se cai um outro exemplo diferente, vai pensar, não, mas se ela colocou que esse ato, que é nomeação do PGR, é um ato composto, todo ato que for assim, eu vou seguir o que ela falou. E aqui tem que saber a posição dos dois autores. Então, marque na prova segundo o exemplo colocado. Pessoal, e outro ponto aqui também que a gente tem que saber é o seguinte, nessas questões de atos, pode perguntar para você o conceito ou pode perguntar o exemplo. O exemplo a gente já falou como é que pode cair. E sendo outro exemplo que não seja esses que você tem nos livros, mas o examinador coloca um exemplo dele do dia a dia, é só você analisar. São duas manifestações de vontade do mesmo nível, é um ato complexo. É mais de um ato, e um ato tem caráter de ser o principal, e o outro acessório secundário, que vai só confirmar, é ato composto. Uma manifestação de vontade só é considerado ato simples. Fechado? Pergunta para encerrar esse bloco. Pessoal, registrar aposentadoria em Tribunal de Contas é ato simples, é ato composto ou é ato complexo segundo o STF? Hein? Registrar aposentadoria em Tribunal de Contas é ato simples, é ato composto ou é ato complexo? Segundo o STF, anota aí, ó, pessoal, registrar aposentadoria em Tribunal de Contas é classificado como ato complexo. É classificado como ato complexo. Por quê? Porque o STF entende que ali tem a junção de duas vontades de dois órgãos diferentes. Do órgão que a pessoa trabalhava e agora se aposenta, mais a manifestação de vontade do Tribunal de Contas. As duas vontades se juntam para fazer um ato só no final. E é por isso que o Tribunal de Contas ele não tem prazo para fazer o registro. Por quê? Porque, na verdade, ele não está simplesmente ratificando um ato já praticado, não. Ele está participando da própria formação do ato. E só quando as duas vontades se juntarem é que esse ato estará realmente formado, realmente finalizado. Anotou essa escatodica aí? Registrou aí no seu material, pessoal? E olha só então, pode perguntar na prova também um conceito. Então se cair, ato que dependerá de uma manifestação de vontade, simples. Agora se falar, ato que dependerá de mais de uma manifestação de vontade, mais de um, dois ou mais. O que você vai lembrar do ato complexo, né? Ato complexo parece com o quê? O que tem que juntar mais de um para fazer aquele ato? O que é, hein?
O que junta mais de um para fazer um ato e parece ato complexo? O que é, pessoal? Ato complexo rima com o sexo. E o sexo é assim. Mais de um se junta para fazer um ato só. Pode ser até dois ou mais, mas aqui o ato complexo é assim. Dois ou mais, eu posso ter um ato complexo com 3 ministérios se juntando e fazendo uma portaria só. Pode acontecer. Eu tenho um ato complexo com 2 órgãos se juntando. O que importa é que tenha mais de um com o mesmo nível se juntando para fazer aquele mesmo ato. E a questão, se tiver o conceito que tem a vontade principal, ato principal e a expressão acessória, secundária, que confirma, que ratifica a primeira vontade, que é a principal, aí estaremos diante de um ato que é um ato composto. Fechado? Essa é a classificação que eu confesso que é a mais difícil, não pelo conceito, mas sim pelos exemplos que são divergentes, e na prova também há essa questão de saber se posicionar. E você aprende quando você faz muitos exercícios. Agora que você tem a teoria, vai treinar isso aí para você poder fazer e acertar as questões. Maravilha? Encerramos esse bloco aqui e vamos a outro bloco avançar na parte de ato administrativo. E vamos só terminar a classificação, depois entrar nas extinções de atos, passando pela revogação e pela anulação. Então, te vejo lá e venha com a gente.